Indo direto ao ponto, eu quero falar com vocês um pouco sobre esse tema que foi uma certa balbúrdia na internet aí, a respeito do adventismo como seita, Ellen White e outras coisas assim anexas a isso aí. E você pode perguntar, Rodrigo entrou na treta, agora tá brigando, o Rodrigo nunca era de dar respostas e tudo mais. Não, não é nada disso, eu não mudei meu perfil. Mas eu achei por bem eu fazer esse vídeo de esclarecimento por amor daquelas pessoas sinceras que me seguem e por respeito a elas. A primeira delas, os adventistas são seita, isso já está comprovado, todo mundo sabe que é seita e tudo mais. Isso também dito a esmo de maneira irresponsável, gera um certo questionamento. Em primeiro lugar, o que é seita? E quem deu a você, que acusa o outro de seita, como se diz assim, a nomenclatura, o fórum, a autonomia para falar aquele é seita, esse não é? Eu explico por quê. Porque, a rigor, a doutrina para a fé católica, ela diz que todos os protestantes são seita, que a igreja verdadeira é a igreja católica, porque a igreja católica que foi fundada dos apóstolos, as outras que são seitas. A igreja católica afirma isso bem claro. É só você ouvir alguns vídeos aí de apologetas católicos. Batista, presbiteriano, tudo são seitas, seitas protestantes. Até no dicionário Aurélio, há pouco tempo, quando você pegava lá, por exemplo, igreja batista, igreja presbiteriana ou protestantismo, seitas religiosas rompidas com a igreja católica. Então, à luz da igreja católica, seitas são todos os evangélicos. Aí você vai para o mundo evangélico, você vê assim, há doutrinas que são diferenciadas. Por exemplo, para os presbiterianos é muito preciosa, muito cara a doutrina de Deus predestinando as pessoas para salvação ou perdição. Eles não abrem mão disso. Pelo menos uma grande parte dos presbiterianos de maneira oficial, embora a igreja presbiteriana é muito subdividida. Aí, os batistas não têm essa ideia de predestinação. São coisas muito fortes, muito fortes. João Wesley, que respeitava os presbiterianos, num dos seus sermões, ele chega a dizer que a doutrina da predestinação é tão herética que ela consegue tornar Deus pior do que o diabo. Ora, se João Wesley falou que a doutrina da predestinação é tão herética que ela chega a tornar Deus pior do que o diabo, está nos seus sermões, então por que a igreja presbiteriana não é seita à luz dos metodistas? Por outro lado, se você for um presbiteriano cessacionista, eu falo assim porque tem várias linhas no presbiterianismo, se você for um presbiteriano cessacionista, que acredita que os dons do Espírito cessaram no período apostólico, então você vai dizer que o dom de línguas do pentecostal é uma heresia, porque não existe mais a continuidade dos dons, cessou na época apostólica. Por outro lado, se você é um pentecostal, você vai dizer que heresia é afirmar que os dons do Espírito terminaram, porque para o pentecostal é muito preciosa, é muito cara a doutrina do batismo no Espírito Santo com manifestação pública do falar em línguas. Então, nesse sentido, quem é a seita? E todos esses grupos que eu mencionei aqui, à guisa de ilustração e muito respeitosamente, todos eles dizem: nós somos sola escritura. Sola escritura é uma expressão latina usada na época de Lutero para dizer nós só baseamos as nossas doutrinas na Bíblia. Então temos que explicar o que significa esse sola escritura, porque o sola escritura do pentecostal entende que um sinal claro de que aquele movimento é de Deus é o batismo com o Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas. E eles são sola escritura. O sola escritura do presbiteriano o leva a crer que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição eterna, que o livre-arbítrio é uma ilusão, que as pessoas já estão predestinadas pela soberania de Deus. E eles são sola escritura, mas os assembleianos não dizem isso, oficialmente pelo menos. Então, assim, você vê que há, nos movimentos que dizem sola escritura, entendimentos diametralmente opostos da Bíblia. Então, por que nesse bojo, o adventista que tiver uma conclusão sola escritura diferente de outros, esse é seita, é leproso? São dois pesos, duas medidas. Você percebe? Então, assim, qual que é o critério para chamar o outro de herege?
de julgar o outro, que é a Bíblia que eu conheço, isso é só a Escritura. Aliás, até já insinuaram na internet que eu não devoro Bíblia, que eu não conheço Bíblia nada. Bom, tudo bem, mas a Bíblia que dizem que eu não conheço, ela fala, não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida que vocês julgarem os outros, vocês serão julgados também. Aquele que chama, ouvistes o que foi escrito, dito aos antigos, disse Jesus, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que chama o seu irmão de tolo, já caiu no erro de matar. Está lá no Sermão do Monte. Então, eu consigo, pelo menos assim, ver a diferença entre o que eu creio, o que creio o assembleiano, o que creio o batista, o presbiteriano, o wesleyano, o metodista, mas eu fico pensando assim, por que eu não posso ter o meu direito de ter uma interpretação diferente de algum irmão desses ramos e ainda assim considerá-lo irmão? Tá certo? Então, essa ferocidade contra os adventistas, eu não sei, por que isso? Por quê? Vamos lá. Será que nós somos seita? Eu vou dizer 2 pontos que o pessoal pega muito que somos seita. Um deles é que a guarda do sábado. Eles guardam o sábado. Estão caducos na lei. Tá, se eu sou seita porque eu guardo o sábado, então o batista do 7º dia também deveria ser considerado uma seita. E não é. A igreja pentecostal do 7º dia também deveria ser considerada uma seita, e não é. A Assembleia de Deus do 7º dia, existe uma igreja Assembleia de Deus que guarda o sábado, também deveria ser considerada seita. A igreja de Deus do 7º dia e outras mais. Outra acusação. Eles são seita porque eles têm a profetisa Ellen White. E falam cada coisa aí sobre Ellen White. Bom, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Eu vou nas igrejas evangélicas, irmãos, e hoje muitas igrejas, especialmente as reavivadas, estão com fenômeno profético até hoje. Eu já recebi várias profecias, vários irmãos. Olha, eu sonhei com você, o Senhor me deu uma visão a seu respeito, eu tive um sonho com você. Várias igrejas eu recebo profecia, várias. Então, peraí, se não é para ter profecia, então não é para ter ninguém, ou então todas são heréticas também. Mas eu sei que alguém pode dizer assim, Rodrigo, mas esses irmãos que têm profecia na igreja, ela não determina a questão doutrinária. Será que não? Eu já vi, por exemplo, isso aqui eu não estou inventando, existem nomes do que eu estou falando, episódios reais. Uma pessoa, uma vez, estava falando comigo na Bíblia que ele estava convicto que o dragão de Apocalipse, capítulo 12, é a China. O dragão vermelho. Eu falei, mas só por ser um dragão em vermelho? Mas vem cá, exegeticamente não bate. Aí a pessoa me falou assim, não, mas o pastor lá da igreja, ele teve uma revelação de Deus a esse respeito, que é a China. Então você vê, o pastor da igreja teve uma revelação. E era uma igreja batista. Tá bem? O pastor teve uma revelação. Eu já recebi várias revelações aí. E muitas pessoas estão, sim, pegando a sua revelação e levando para o púlpito, para dizer o que pode e o que não pode. Agora, Ellen White é fonte de doutrina para a igreja? Então vamos lá. O primeiro ponto, para a gente não ficar delongando muito com vocês. Eu vou ler na fonte o que Ellen White escreveu. Já que o pessoal fica citando os livros dela com paginações que não batem, ou livros que ela não escreveu, então vou ler os livros que ela escreveu e vou dar a página para vocês, tá bom? Olha o que Ellen White falou sobre a Bíblia. Eu vou ler aqui primeiro. Eu fiz assim, eu comecei a pegar os livros dela e trazer para lê-los aqui para você no próprio livro, mas ia ficar muito cansativo e um monte de livro aqui. Então eu peguei as citações e fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e botei ali a acusação que é feita e o que Ellen White diz, e mesmo o texto dela que é citado, eu copiei agora o parágrafo todo para você ver como está fora de lugar. Porque o que eu percebo algumas pessoas ou não mencionam Ellen White, só falam coisas sobre ela, já ouvi tanta coisa aí, que Ellen White marcou 3 vezes a data da volta de Jesus e ele não voltou, que Ellen White morreu por embriaguez, tanta coisa que é dita por aí sobre ela que ela não falou. Então vamos ver na íntegra aqui o que de fato ela falou, tá bom? E mesmo quando alguns citam só uma frasezinha dela solta, vamos ver no seu conteúdo geral, no seu contexto. Então, o primeiro texto que eu quero ler aqui é do livro Grande Conflito. Então eu estou respondendo aquela questão. Ellen White
pretendeu ser uma Bíblia ao lado da Bíblia, ou um livro superior à Bíblia, ou um comentário oficial da Bíblia, perdão, um comentário inspirado da Bíblia? Vamos lá. Qual deveria ser a fonte de doutrina para os adventistas do sétimo dia ou qualquer grupo religioso? De acordo com Ellen White, ela diz assim, abro aspas, em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas, as escrituras, são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Tá certo? Então ela deixa bem claro que a fonte devem ser as escrituras. E ela fala, ela vai mais ao contrário, ela fala que o Espírito Santo nunca vai imbuir alguém para achar que a Bíblia se tornou desnecessária. Grande Conflito, página 9 a 11. No livro Primeiros Escritos, página 78, Ellen White diz assim, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Tá certo? Então ela não fala que é para tomar o lugar da Bíblia Sagrada. Numa carta dela, número 130 de 1901, ela escreveu assim, para alguém lá, o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu luz alguma adicional para tomar o lugar da sua santa palavra. Esta luz deve conduzir as mentes à Bíblia, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Outro detalhe aqui, ela falou, inclusive, falando como é que os pastores adventistas deveriam agir, ela disse assim, olha, no trabalho público não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus, não dos livros dela. Isso está na Carta 11 de 1894. Em 1888, eu me lembro de um episódio que o pastor Butler, da Conferência Geral, tinha uma interpretação sobre a lei em Gálatas, e ele discordava de outros dois pastores, Wagner e Jones. E esse pastor lembrava que a interpretação que ele deu da lei de Gálatas era exatamente uma que Ellen White tinha dado. Então ele pediu para Ellen White mandar de novo para ele uma carta onde ela dava aquela interpretação. Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou assim, pastor, foi providencial que você tenha perdido a minha carta anterior, porque os livros que eu escrevi e as cartas não devem ser usadas para decidir interpretações bíblicas. Deixe a palavra de Deus falar, não os meus livros falarem no lugar dela. Continuando. Bom, então já mostrei que Ellen White não tem essa questão de ela falar que os livros dela deveriam estar em pé de igualdade da Bíblia. Tá bem?